Estamos hoje dando início à nossa atividade aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita João Batista de Venceslau-Braz. Estamos aqui reunidos, eu, o presidente desta casa, Rony Carvalho, juntamente com o nosso querido irmão Orlando Noronha Carneiro, nosso grande amigo, irmão, trabalhador desta Casa Espírita, também desenvolve um trabalho a nível nacional e internacional aí de divulgação da doutrina espírita. Nosso querido irmão Wilson, que também está aqui conosco, trabalhador desse Centro Espírita, que nos acompanha aqui presencialmente. Lembrando que as nossas atividades presenciais aqui do Centro Espírita encontram-se fechadas, nós não estamos realizando, mas estamos continuando trabalhando pela divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita através dos meios da tecnologia. E hoje estamos aqui para esta live direto aqui do Centro Espírita João Batista de Venceslau-Braz. Quero agradecer a todos os irmãos de Ideal Espírita, da 4ª União Regional Espírita aqui do Norte Pioneiro, do Estado do Paraná, que também estão nos acompanhando neste momento, todos unidos, irmanados no só pensamento, em torno da mensagem do Mestre Jesus, que hoje nós vamos aqui tratar. Vamos, como de costume, fazer a nossa prece inicial, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos. Peço aos irmãos que estão nos acompanhando neste momento pela internet, que coloquem a água para a fluidificação junto de vocês. Vamos rogar aos benfeitores espirituais que possam estar visitando nós todos neste momento, a fim de fluidificar as águas que estaremos colocando junto de nós, para servir como remédio, para servir como revigorante das nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. Vamos então neste momento nos concentrar e elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, divino amigo, nosso Mestre, Senhor e Salvador, nosso amigo incondicional de todas as horas, estamos aqui reunidos mais uma vez como irmãos em fraternidade, irmanados que estamos com os irmãos dos mais diferentes localidades deste Brasil e também de outros países, que se unem a nós neste momento em oração, em preces, em vibrações. Irmãos de ideal espírita, irmãos de diferentes credos, religiões, irmãos que estão conosco buscando o conhecimento, as respostas para as suas dúvidas, irmãos que unem-se a nós neste momento, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, as bênçãos celestiais sobre todos esses dias de dificuldade. Rogamos que os trabalhadores do Mestre Jesus estejam conosco neste momento, ao nosso lado. Aos dirigentes espirituais desta Casa Espírita, rogamos a autorização para a tarefa desta noite e rogamos as bênçãos e a proteção sobre nós, nossas famílias, sobre tudo aquilo que desenvolvemos, os nossos projetos pessoais. Obrigado, Senhor Jesus, nos abençoe a todos e fica conosco neste momento, agora e sempre. Que assim seja. Nosso querido irmão Orlando, hoje nós temos uma tarefa, que muitos irmãos de diferentes, não só espíritas, mas de diferentes credos, religiões, diferentes orientações filosóficas, religiosas, eles têm nos perguntado a respeito desses problemas que está acometendo agora o nosso planeta, essa pandemia. Então, infelizmente, nós não conseguimos hoje até mesmo pensar em outra coisa, senão esse grande problema que está cometendo aí a humanidade, e agora diretamente também o Brasil afetado. E aí muitas pessoas nos perguntam, por que Deus permite isso? Onde está Deus que não vem e acaba de uma vez com esse problema? E aí eles muitas vezes nos perguntam qual a visão espírita sobre isso tudo que está acontecendo, já que os espíritas, nós espíritas, a doutrina espírita acredita num Deus soberanamente justo e bom, Então, por que Deus permite esses flagelos que se abatem sobre a humanidade? Qual o futuro que nos é reservado? O que se espera
daqui para frente? Então todas essas são as perguntas, né, que muitos irmãos têm feito a nós. Então nós achamos interessante, né, tratarmos hoje desse assunto. E o irmão já deu uma introdução muito boa, né, no encontro passado, da quinta-feira passada, falando também já sobre esses aspectos, mas hoje vamos tratar especificamente porque, analisando a doutrina espírita, nós vemos que os espíritos já falaram sobre esse assunto a Kardec, né, há 160 anos atrás, né? Então, nós vamos tratar desse assunto já já. Mas antes eu queria falar com o irmão a respeito de um assunto que é muito interessante, né, que está na mídia, surgiu na mídia agora, né, a respeito do lançamento de um filme, né, que é o filme Soul, que é um filme produzido pela Disney, né, e pela produtora Pixar, né? E é um filme muito legal, e eu queria que o irmão comentasse a respeito desse filme aí para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, porque tem a ver, não é um filme espírita, né, mas tem a ver com o espiritismo. Exatamente. Primeiramente, boa noite a todos os nossos amigos internautas que estão conectados aqui com o Centro Espírita João Batista. É uma alegria estarmos aqui trocando essas experiências, esse aprendizado, essa própria abertura que a doutrina espírita nos dá, né, dessa fé raciocinada. E essa questão do filme vem a balizar uma mensagem de Emmanuel, né, através de Chico Xavier, que disse que um dos caminhos para a propagação das ideias espíritas seria a arte, né? E a gente vem acompanhando aí há algum tempo a arte, o cinema, o teatro, principalmente o cinema, né, que vem trazendo para nós aí verdadeiras belezas aí, tratando desse aspecto que a doutrina espírita nos traz dentro dos seus fundamentos, não é? E justamente que é um desenho, né, mas muito bem elaborado. Você vai passar aqui para nós. Passar o slide para a gente ver aqui para nós, né? Trailer, né? E se trata pelo trailer, né, a surpresa de um personagem ao desencarnar e se ver diante do mundo espiritual, né? Isso já é tratado no Livro dos Espíritos, né? Essa questão na parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita, o mundo espiritual, né? E ele se vê defrontado com essa surpresa e também com uma outra ideia, olha que interessante, de que eles têm que voltar, né? Ou seja, o princípio da reencarnação, que também está nessa parte 2 do Livro dos Espíritos, que nos esclarece com aquelas perguntas fundamentais e maravilhosas de Kardec, e que trata também sobre os objetivos da reencarnação, enfim, todas as consequências desse tema, né? E da desencarnação. E é interessante que nós vamos ver aqui no trailer, né? Não vou nem adiantar, só fiquem atentos que no final quase no final tem uma pessoa que vai fazendo uma conta lá, né? E vai fazendo vai contando, né? E eu achei muito interessante que essa imagem traz para nós que cada um de nós está supervisionado por essa lei divina, né, que cuida de nós. Legal. Vou passar o trailer aqui então, para a gente poder ver um pouquinho dele, desse filme. Dos mesmos estúdios de Divertidamente. Que lugar é esse? E Viva, a vida é uma festa. Qual o seu nome, querido? Eu sou o Joe, eu sou professor de música. Corre com vontade. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às 7. Aí! Uhul! Sabe o que vai estar escrito? Joe Gardner! Consegui, fiquei com a vaga! Deve ter sido repentino. O quê? Possível! Possível! Peraí! Eu não acabei! Peraí!
Não, esse é o pré-vida. É aqui que novas almas adquirem suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem pra Terra. Conheça 22. Não quero ir pra Terra! Não adianta, não Não quero! Tá, olha, eu já sei tudo sobre a Terra e eu não quero nada com ela. Você tá perdendo as coisas boas da vida, tipo pizza. Não sinto cheiro. Não dá. Não existe nenhum sabor. Os sentidos ficam no seu corpo. Sem paladar, sem olfato. Nem tato. Viu? Ok, já entendi. Uau, é a minha vida. Vale a pena mesmo tudo isso só pra viver? Em breve, Você ainda tá vivo? Pode me ajudar a voltar? Sem chance! Eu tô ali! O que estamos esperando? Soul. Que estranho. O que foi? 151 mil almas vão para o além todo dia. E não há uma que eu não conte. Na conta, valeu. 25 de junho nos cinemas. Muito bom. A gente vê que é um filme que, como eu disse, não é espírita, né? Mas tem todo o ensinamento espírita por pano de fundo, né? O enredo dele, né? A temática, né? Trata, e é muito interessante que vai ser muito aplicável a esse filme, né? Principalmente para a nossa infância, né? Para tratar dessa questão para o pessoal que é do DIGE, né? Crianças, o pessoal dos departamentos de infância e juventudes, das federativas, né? No Brasil e no mundo, né? É um material precioso, né? Porque primeiro que vai falar essa linguagem desse momento da infância, né? Que é o desenho, né? Quem não curtiu, né? E até hoje a gente gosta e curte, né? Mas vai fixar mais ainda para aquele espírito que está retornando aqui. E é uma proposta inovadora, né? Porque para esse perfil de público também, né? Vai tratar de temas que até então não eram tratados assim ao grande público por grandes estúdios, como é o caso da Disney, né? E vamos torcer aí, o que a gente comenta que é em junho, né? Espero que nós possamos dar um enfrentamento aí e estar em condições, né? Para poder ir lá e assistir, né? Justamente os filmes, né? Vamos torcer para isso. Hoje também, Orlando, nós temos uma data muito especial, né? Dia 2 de abril, porque é a data que nasceu o Chico Xavier, né? Então, há 110 anos atrás, né, no dia 2 de abril de 1910, nasceu o nosso querido Chico Xavier aqui no Brasil. E nós sabemos que o irmão Orlando, né, teve a oportunidade, né, o privilégio, né, de ter convivido, né, de alguma forma com ele, né, tendo acompanhado ele, né. Eu falo que eu participava e estava presente dos eventos que ocorriam lá, né? E a convivência seria algo muito mais participativo dentro da casa dele, ali, né? Como nós temos aqui, né? Mas, claro, desde 1980 eu passei a visitar periodicamente, constantemente, estava em Uberaba, de 2 em 2 meses, 3 meses, eu estava em Uberaba, né? E visitando. E essa data é muito importante para nós aqui no movimento espírita, principalmente no Brasil, no mundo, né? Pela importância que ele tem dentro do cenário, porque a partir do Pinga Fogo, né? Que foi em 1970, né? Que teve o Pinga Fogo na Rede Tupi, que na época era a grande TV, uma grande, né? TV na comunicação, né? E num programa que ia, na maioria, né, iam políticos, filósofos, pensadores, né? E ele foi que pôde estar ali. Tem um livro do Saulo Gomes, recentemente desencarnado, né? Que foi um repórter muito conhecido, né? Na TV, na mídia.
eu não lembro agora, acho que é Nosso Amigo, eu não lembro agora, mas é só procurar, né, o livro do Saulo Gomes sobre Chico Xavier, e ele conta como que foi esse bastidores até Chico ir lá, né? E a gente sabe que o próprio dirigente maior da Rede Tupi, quando viu, né, que estourou, né, a audiência, e ele ficou mais de 2 horas lá, né? Hoje nós temos esse material tanto em livro da entrevista do Chico, né, no Pinga Fogo, como também pelos DVD, pela Versátil, nosso querido amigo, né, irmão Anselmo Vieira de Mello. E a partir daí todos aceitam, né, esse pensamento de que o Espiritismo no Brasil é antes do Pinga Fogo e depois do Pinga Fogo, porque a partir de então as pessoas se interessaram e Chico não é só o homem no sentido da mediunidade, né? Mas o homem cristão, o homem que viveu o Evangelho, né? Na sua essência. Na sua integralidade, né? Porque se nós olharmos a história de vida dele, a gente vai ver, né, o quanto ele sofreu, no entanto nunca se achou injustiçado, né? Sempre trabalhou em prol dos mais humildes, né? Do povo que mais sofria, nunca deixou de lado e abandonou, né, a caridade material, né, a todos aqueles que precisavam também, né? Então realmente ele é um grande exemplo de espírita, né? Grande exemplo de médium, que a gente tem que realmente ter ele como referencial nosso, né? Quando a gente olha e fala da mediunidade, quando a gente fala do espírita e daquela essência que o espírita tem que ser, conforme Kardec propôs, nós temos como referência muito próximo de nós o Chico Xavier, né? Então, eu acho que o perfeito equilíbrio de Chico, Amor, Xavier, como eu chamo, né? Foi ser a simplicidade sem ser simplista, ser humilde sem ser o servilismo. Ele tinha esse perfeito equilíbrio, e é tão bonito a gente ver nas redes, né? Acho que todos aí estão acompanhando, né? As pessoas falando dele, né? Roberto Carlos, que fez música, cantou para ele, o Fábio Júnior, né? Enfim, a gente estava lá, às vezes era natural ter a presença desse pessoal da mídia visitando, né? E ele tratava todo mundo em plena igualdade, e sinceramente, só estando lá, né, lá no Grupo Espírita da Prece, a Sombra do Abacateiro, onde ele fazia o Evangelho, né, junto com a população carente do bairro da Vila do Pássaro, né? Então, porque a Sombra do Abacateiro era uma árvore imensa, com uma copa imensa, né? E ele ficava embaixo ali, acolhido por essa copa, e o grupo, a equipe dele, né? E ele ali fazia o Evangelho, né? Junto com centenas de pessoas, caravanas, né? Depois, quando terminava, ele ia entregar o que eles chamavam farnel, né? A alimentação, eram filas enormes, assim. E engraçado que chamava a atenção que aquele pessoal bastante simples, né? Humilde, em dificuldades naquela prova, né? Da penúria, né? E pessoas bastante simples, aquelas senhoras, e fazia aquela fila, e às vezes eu tinha a oportunidade de ficar ali do lado, né? Ali perto, ali, ou atrás dele ali, e o pessoal cumprimentava, e era muito natural ele chamar pelo nome. Ele conhecia aquelas pessoas ali, né? Então, ô fulana, ô ciclana, e eu ficava admirado, né? Porque não estamos falando de fenômeno, né? Mas esse carinho que ele tinha. Então, o trabalho dele não era só o doutrinário, né? O trabalho da caridade, várias instituições de caridade foram abertas em nome, como exemplo, inspirada por ele, né? E uma pessoa notável. Tem um número expressivo, né? Foram mais de 400 livros, né, psicografados, e de todos esses mais de 400 livros, diversos foram publicados, né, em diversas línguas também, né, traduzidos para diversas línguas, outros depois, e que venderam e vendem, né, milhões e milhões de cópias, né, exemplares até hoje, né, e nenhum desse dinheiro, nenhum desse recurso ficou para ele, né.
tudo direcionado às instituições de caridade, né, às obras assistenciais, né, tudo direcionado, portanto, para a prática do bem. Né? A prática do bem. Eu lembro que, você falando de livro, eu lembro que numa oportunidade que eu estava ali, nessa oportunidade eu estava ali na casa dele, né, um grupo de pessoas ali, ele conversando, e ele estava muito feliz, né, porque eu não lembro o ano, tá? Eu vou falar o ano para não cometer algum erro. Não me lembro, não anotei. Meu grande problema, eu acho um equívoco meu, é até na época quando eu chegava e lá meu pai falava assim, anota, porque naquela época não tinha toda essa tecnologia, né? Não tinha, né? O máximo que você tinha era a máquina Kodak, né? Para tirar foto. E então os recursos eram ter que anotar. Meu pai falava, pega cada viagem dessa, põe uma data, faz uma narrativa. Eu cheguei até a fazer, mas eu não sei onde foi parar esse caderno, né? E nessa oportunidade, algumas coisas eu vou lembrando, ele estava muito feliz porque a obra Nosso Lar estava sendo traduzida para o inglês. Já estava em processo final, né? De tradução para ser... Então ele estava muito feliz com isso da doutrina, não com ele, né? Mas com a doutrina está assim, sendo divulgado, né? E você tocou num assunto muito interessante, estava vindo para cá e olhando na minha rede, um amigo nosso publicou uma foto dele, ele está na Feira do Livro Espírita em Uberaba, as feiras, né, que fazem, né? E tem a foto dele assim, ele está em volta do livro Paulo Estevão e do livro Ave Cristo, né? Dele, né? Da coisa. E há um fato muito interessante que numa dessas oportunidades ele chegou na feira e ele foi pegando os livros, né? Quando ele chegou no caixa para pagar, as pessoas não quiseram cobrar, né? Aí ele falou, não, o livro não é meu, o livro é dos Espíritos. O livro é de Emmanuel, de André Luiz, Humberto de Campos. O livro não é meu, porque o pessoal, nesse sentido, né, quis facilitar, mas ele falou que se não é que ele queria, ele ia pagar, porque o livro não era dele. Que exemplo, né? Que exemplo a tarefa, a mediunidade, não só no sentido de consolo, de produzir livro, de produzir aquelas cartas maravilhosas que consolavam, enfim. Era um médium que tinha ética, índole, né, caráter, né? Então ele se preocupava muito, nós falamos de um livro, né, da questão de encarecer os livros, né? Então ele pedia para as editoras que editavam os livros dele e que mantinham trabalhos sociais, até hoje mantém, ele pedia para que fizesse um valor que fosse possível das pessoas adquirirem, para que não exagerassem, né, nesse valor dos livros, para que todos tivessem acesso, as pessoas mais simples, né? Então veja, é um grande exemplo para todos nós mesmos e devemos valorizar com certeza a memória dele. Inclusive no programa de televisão lá do SBT, né, ele teve um programa alguns anos atrás, ele foi eleito, né, o maior brasileiro de todos os tempos, concorrendo, né, com diversas personalidades do Brasil, né? Parece com o Pelé, né? Isso. Com o Dom Pedro, né, Santos Dumont, né? Ele foi eleito pelo voto popular, né, das pessoas como o maior brasileiro de todos os tempos. Então, a sua personalidade, de fato, ela transita e ela ultrapassa, né, os limites do espiritismo, né? Porque todos os brasileiros reconhecem nele uma personalidade ímpar, né? Então, isso que é o respeito, né? O respeito grande. Você vê o Papa João Paulo, quando veio aqui para o Brasil, teceu comentários bastante maravilhosos sobre ele, né? Os outros companheiros das outras religiões que o respeitam tanto, né? Que pelo homem de bem, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem de bem, ele transcende a religião. Quando eu falo no sentido mais dogmático, no sentido mais ritual, cerimônia, né? Ele, não só ele, né? Não estamos aqui endeusando, mas outros, a Irmã Dulce, né? A Madre Teresa de Calcutá, né? No ambiente católico, né?
E você vê que eles transcendem esses espíritos dessa hierarquia, né? Que tem esse trabalho com o Cristo, vem com essa tarefa pré-definida, né? Eles transcendem a nossas definições ainda de religião, que fica mais, parece que separadas, né? Justamente. Outra data importante que a gente lembra aqui, né, antes da gente adentrar propriamente no tema de hoje, é o desencarne de Allan Kardec, né, que aconteceu agora no último dia 31 de março, né, e que ocorreu lá no ano de 1869, né? Então aí são 151 anos do desencarne do codificador do Espiritismo, né? Então, se formos olhar bem, 151 anos não é muito tempo, né, Orlando? 151 anos aí relativamente, se olharmos a história da humanidade, é muito pouco tempo. Então, de fato, nós estamos ainda num trabalho de sedimentação das bases, né? É um campo que está à nossa frente e nós estamos trabalhando nesse campo ainda, né? Estamos, se você parar, a maioria de nós estamos sendo espíritas, eu estou falando dentro do espiritismo, né? Isso. Nós estamos sendo espírita pela primeira vez, né? Nesse sentido, né? Dentro dos nossos processos reencarnatórios. Se você olhar, são, acho que, poucas pessoas que travaram tiveram um conhecimento na época do Kardec, claro, mas assim, muitas pessoas estão mantendo esse primeiro contato com a doutrina. Ela é muito nova, né? E ela tem essa função de conciliar, vamos dizer assim, está lá no Evangelho, né? A ciência com a religião, né? Ela é essa ponte que vem fazer uma integração, e nós estamos caminhando para isso, né? Até no tema nosso, Kardec trata isso, né? Então, propriamente sobre o tema de hoje, né, Orlando, que nós estávamos falando, sobre os flagelos destruidores, né? Por que Deus permite, né, essa situação que hoje nós estamos vivendo, por exemplo, né? Essa pandemia, né, que está se abatendo sobre a humanidade em decorrência aí desse coronavírus, né, que tem causado a grande aflição na humanidade inteira, né? Vindo para cá, nós podemos ver lá que na Espanha já são 10 mil mortos. A Itália completou 13 mil mortos, né? Estados Unidos está avançando. Estados Unidos está avançando. O Brasil agora já, a última notícia, segundo você me disse, 308, 308 mortos. Fora os que já desencarnaram ainda vão ser... o exame ainda precisa sair. O exame precisa confirmar ou não a questão, né? Justamente. Então é uma pandemia mesmo. É uma pandemia mesmo. Então é uma situação muito, muito complicada. E aí a gente pergunta o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso, né? E aí, de fato, a gente estudando o Livro dos Espíritos, né, que foi publicado lá por Allan Kardec em 1857, nós vimos que existe lá um capítulo, né, dentro da parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E lá dentro existe um capítulo, o capítulo 6, que é a lei de destruição, né? E dentro dessa lei de destruição há um tópico que fala flagelos destruidores. E a pergunta primeira que se faz dentro desse tópico é justamente por que Deus permite os flagelos destruidores, né? Porque nós estamos falando, ele relembrando, né, por exemplo, nós tivemos tantos problemas já na história da humanidade, né? A peste negra, por exemplo, né? 200 milhões de mortos entre o ano de 1347 a 1353, lá na Europa, né? A gripe espanhola, depois, mais recentemente, aqui perto de nós, né, em 1918 a 1920, calcula-se que chegou a 50 milhões de mortos em decorrência da gripe espanhola. Então a gente fica perguntando agora essa pandemia do coronavírus. Daí a nossa pergunta é: para que servem, né, esses flagelos destruidores? E essa justamente foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos, né? Por que disso? Deus permite, né? Por que Deus permite isso, né? E aí a gente vendo lá o Livro dos Espíritos, né, Orlando, justamente na questão 737, ele vai falar, os Espíritos responderam a Kardec, né, por que Deus, né, permite isso? E os Espíritos falaram, né, para fazer a humanidade progredir mais depressa. Essas subversões, olha, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então a ótica que se tem aqui nos espíritos é diferente da nossa, né? Exato. A visão que eles têm.
Porque compreendendo que Deus é justiça e bondade, né? Amor, fica aquela questão: por que Ele vai destruir o que Ele criou, né? Se Ele é justiça, amor, bondade, misericórdia, né? Fica essa lacuna, né? E a doutrina vem nos esclarecer, sem entrar nenhuma em questão no âmbito religioso, que nós devemos respeitar todos os nossos irmãos, né? Mas a gente ouve alguns comentários que nós, dentro do raciocínio da visão espírita, não conseguimos entender. Por exemplo, quando nós falamos aquela Deus do exército, né? Quando a gente começa a estudar, até eu trouxe para você ver o livro do curso de aprendizes do Evangelho, né? Que no caso é feito lá pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele trata até sobre essa questão nossa, né? Nós vemos que como compreender um Deus que simplesmente amava um grupo que seria os judeus, né? E o outro grupo não é filho dele, não é? Então, privilégios nesse sentido. Aí a gente não consegue compreender algumas. Eu ouvi essa colocação e olhei, a gente olha com muito respeito, porque nós temos que entender que os espíritos não é melhor do que ninguém. Deixa isso bem claro. Nós somos companheiros. Aliás, o convite 19 está mostrando isso. Nós estamos todos no mesmo barco. Não importa se você é presidente, se você é vice-presidente, se é governador, se é político, se você é pedreiro, se você é engenheiro, se você é médico, se você é enfermeiro, né? Não importa. Ele veio e adentrou o nosso ambiente, né? E ouvi de um coração dizendo assim: não, isso daí é a ira de Deus. Então veja, não se coaduna esse raciocínio, né, do Deus do exército, que tem todas as imperfeições do homem, né? O Deus antropomórfico que se fala, né? Que teria todas as nossas imperfeições, a ira, o ódio, né? Enfim, e no momento de arroubo dele, ele aponta o dedo, e não é isso que o universo mostra, né? O universo mostra toda uma estrutura muito bem realizada, matematicamente, tudo muito belo, né? E fica meio assim, sem sentido essa questão de que Deus está punindo-nos, no sentido de bonito, que bonito, Ele está punindo nós, mas com devido respeito. Estamos nós três aqui no João Batista e os nossos internautas, e não estamos aqui querendo deixar ninguém preocupado, mas nós somos privilegiados, e aqueles 700 e pouco que desencarnaram hoje na Itália, eles não são privilegiados? Aí Deus pegou para nós, porque está assim, né? Lá na Itália está assim, todo dia 700, 800, 700, 800, né? A gente acompanha. Então quer dizer, Deus pegou a ira e está... Justamente. Isso é um ponto que a gente vai chegar, porque Orlando, a pergunta é justamente essa que um irmão me fez, né? Se ocorrer o meu desencarne ou o desencarne de alguma pessoa da minha família, por exemplo, nesta pandemia, isso significa que eu sou um espírito inferior, ou que aquela pessoa é um espírito inferior? É isso que você está falando. Então as pessoas que estão morrendo nessa pandemia é porque são espíritos inferiores e que precisam deixar o planeta Terra, porque a gente sabe que o nosso processo de evolução do planeta Terra está acontecendo, né? Quando a gente está saindo de um patamar, né, de provas e expiações, e avançando, né, a psicosfera do planeta para um nível melhor, que é o do planeta de regeneração, ou seja, o progresso do nosso mundo mesmo, não é o progresso individual, mas o progresso do nosso planeta como um todo, né? Então
Então as pessoas, muitos falam, então significa que eu, ou se alguém desencarna na pandemia, é porque é um espírito inferior? Então não é bem assim, né? Conforme a gente tem estudado, a doutrina espírita tem esclarecido, não é bem assim, porque existe a programação reencarnatória, e os espíritos deixam bem claro, né, que não é bem assim que funciona, né? Sim, cada caso, vamos dizer assim, estamos tudo dentro do mesmo barco, mas existem as particularidades de cada região, né? O porquê que está ocorrendo essa situação. Nós sabemos, dentro da visão da doutrina espírita, que os espíritos nos esclarecem, primeiro, não existe uma lei cega, né? Pelo contrário, existe uma lei inteligente, uma lei moral, né? Sob a supervisão de Deus e dos espíritos, das hierarquias inacessíveis à nossa compreensão, que comandam todo esse projeto dele, né? E esses espíritos, como vamos reafirmar, são aqueles que estão vivenciando provas ou expiações, como nós falamos, né? Agora, em termos, no sentido geral, se comparado a todas as dimensões espirituais que existem, né? Até o plano divino e todas aquelas dimensões que seria a cebola se corta no meio, cada gominho daquele seriam as dimensões espirituais, as categorias dos mundos, não é? Então, nesse sentido, se nós analisarmos, nós somos espíritos ainda inferiores, mas não no sentido pejorativo, no sentido de que ainda somos ignorantes, ainda temos muito ainda a aprender, a reeducar-nos. Nesse sentido comparado, nós todos aqui no mundo de provas e expiações, a sua grande maioria, porque aqui o mal prepondera o bem, até que prove o contrário, né? Mas está aí. Nós todos ainda somos espíritos inferiores nesse sentido, mas não no sentido de que Deus agora, porque você é inferior, então eu vou pegar você é inferior, viu, Rony? Então você vai entrar no Covid-19. Não é assim, não é né? Assim. Até porque eu trago aqui, Orlando, dois fatos interessantes, que são, por exemplo, Eurípides Barçanufo, né, grande espírita, né? Anália Franco, uma filantropa, né? Uma escritora, poetisa, jornalista, né? Espírita também, que fez um trabalho belíssimo. Só quem tiver a oportunidade de digitar ali no Google Anália Franco vai ver a biografia dela, vai se impressionar com a bondade em pessoa que foi ela. Fez um trabalho essencial enorme. Eurípides Barçanufo também, grande espírita, também um trabalho magnífico, e ambos desencarnaram na gripe espanhola. Na epidemia da gripe espanhola. Então vejam só, não é esse o critério de espíritos inferiores ou espíritos superiores que está desencarnando. São espíritos que passam por experiências provacionais ou expiatórias, independente se naquele momento ele mostra uma superioridade, né? No caso, Eurípides Barçanufo, né? Que ele caiu, o primeiro livro que Eurípides Barçanufo, que é do Triângulo Mineiro, né? Que a gente sempre fala, Sacramento, Araxá e Uberaba, né? Que faz a parte do Triângulo Mineiro lá. Então eu ia muito para Sacramento, porque quando nós íamos para Uberaba, o caminho era até Sacramento. Então a gente ali conheceu a Igorina Cunha, né? As sobrinhas dele, enfim, maravilhoso lá o local, né? Uma espiritualidade sentida mesmo, né? Não é misticismo, não, era sentida, né? E o primeiro livro dele que o levou para a doutrina espírita, por isso eu indico o livro Eurípides, O Homem e a Missão. Esse livro é editado pela IDE de Araras. O primeiro livro que ele leu foi depois da morte do Leon Denis. Ele leu o livro a noite inteira. No outro dia ele já se tornou espírita. E então ele criou a primeira escola espírita, o Colégio Allan Kardec, que está lá em Sacramento. Primeira escola espírita, escola mesmo, espírita. E foi vereador, enfim, trabalhava com a farmácia, né?
E fora, além de ser um educador, um homem notável, ele tinha uma mediunidade extraordinária, que você vai lá, eles contam, está registrado, documentado, até de forma assim, histórica, científica, né? Ele tinha uma facilidade muito grande para se desdobrar. E o Hilário Silva, eu acho que nesse momento que nós precisamos de cura, vamos falar, né? Para as nossas doenças morais físicas, né? Ele é uma pessoa ligada na espiritualidade, tem uma colônia espiritual que ele ali no Sacramento, ali, enfim. E pela psicografia do Hilário do Chico Xavier, pelo espírito Hilário Silva, ele teve um desdobramento. E ele foi alçando voo para regiões. Quando ele parou em determinado lugar, ele foi avançando e ele viu o Mestre, viu Jesus. E ele então viu que Jesus estava chorando. E ele disse assim então ao Mestre: Senhor, você está chorando, não é ipsis litteris, né? Mas esse é o seguinte: você está chorando pelo homem, pelo que a humanidade vem fazendo, né? E as atrocidades, enfim. E Jesus responde para ele: não, eu choro pelos que conhecem o Evangelho e não praticam. Então, esse mundo que nós estamos indo para a regeneração, realmente não tem, não é 880. Nós temos que estar realmente qualificados nesse novo plano que chega. Orlando, a gente viu aqui, né, pela resposta dos Espíritos, então, que esses flagelos têm a função de fazer com que a humanidade progrida mais rapidamente. E a gente sabe que existe um avanço, um progresso individual, né? Cada espírito, que somos nós, cada espírito carrega em si um dever, que é da lei de Deus, que nós busquemos o progresso sempre, né? E os espíritos esclareceram, né, a Kardec, o Espiritismo trabalha muito bem isso, que é a questão das duas asas, né, que propiciam que o espírito alce voos, né, para as esferas superiores da evolução espiritual, que é a asa da moralidade e a asa da intelectualidade. Então, ou seja, você tem que avançar moralmente, você tem que avançar intelectualmente. Os espíritos esclareceram, né, essas asas, ou seja, esses avanços não se dão da mesma forma e no mesmo tempo. Às vezes se avança mais num aspecto do que no outro, mas é preciso avançar em ambos, né? Como os espíritos disseram aqui então que nós temos que, por esses flagelos, a possibilidade por meio deles da humanidade avançar mais rapidamente, o que se espera então dessa pandemia que está acontecendo agora do coronavírus, né? Na minha visão, eu penso que a gente precisa agora é avançar em aspectos morais, em aspectos científicos, né? Até porque os espíritos esclareceram a Kardec sobre isso, né? Na questão aqui 739, por exemplo, olha, ele diz assim, ó, Kardec perguntou, né, aos espíritos, né, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? E os espíritos falaram, sim, né, muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que delas resulta, olha, só as gerações futuras o experimentarão. Então, sob o ponto de vista físico, também implica em mudança. Sob o ponto de vista material, também implica mudança. E Kardec perguntou, mas não serão os flagelos, olha, igualmente provas morais para o homem? E os espíritos falaram, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência, resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece oportunidade de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse, amor ao próximo, se não domina o egoísmo nele. Então veja que interessante que os espíritos esclarecem que esses flagelos que se abatem sobre a humanidade servem então para o progresso da humanidade e para o progresso individual também nosso, moralmente falando, nós como indivíduos, e sobre o progresso, sobre a ordem do progresso material também. Então a gente vê que após esses grandes acontecimentos que ocasionam esses grandes cataclismos, né, há sempre avanços nos aspectos científicos, né, nos aspectos tecnológicos, nos aspectos humanitários, nos aspectos morais, né,
Então, o que a gente pode buscar agora, né, a partir disso? Porque o Espiritismo então, já nos está dando, nos dá uma visão diferente. Então, ele já nos dá a ideia de que existe uma finalidade útil nisso tudo também. Então, não é só o pânico pelo pânico. E que amarra com a primeira pergunta que você fez. Nós precisamos, acho que, dar uma fechada nela, naquela primeira pergunta, de que a visão é diferente. Né? Deus é justiça e amor, mas é um pai que educa. Né? Então, na realidade, quando ele permite que ocorram esses processos naturais do nosso plano, porque o terremoto, o tsunami, né, os vírus, é próprio ainda do nosso ambiente inferior, né? Por isso de mundo de provas e expiações, mas não significa que está castigando, ele está educando as criaturas, permitindo que através desses desafios, como você leu aí, possa ocorrer o progresso material e o progresso moral. E a grande proposta principal é a renovação moral, para que o homem ele mude esse foco muito imediatista que nós estávamos vivendo. Porque como que estava ocorrendo a nossa vida? Hoje a gente para, eu particularmente fiz as reflexões, não sei se é de nossos outros companheiros, né? Mas a nossa vida está numa correria. A gente estava olhando para fora, né? Então tudo era para fora. Então cada um no seu ambiente de trabalho, a concorrência, o ganha-pão, enfim, esse mundo corporativo que estava, né? Estava todo mundo olhando para fora e principalmente para o celular, para as redes sociais. Então, você entrava no aeroporto, eu comentava com a Letícia, né? Eu ainda dava um toque assim para ela, olha ali, né? Mas não no sentido de qualquer julgamento, né? Mas às vezes você pegava uma fila inteira, assim, as pessoas entretidas ali, ninguém mais conversa com ninguém. E olhando para o outro, né? Ninguém mais dialoga com ninguém, ninguém se interage. Então a gente estava olhando muito para fora, e nesse olhar para fora era a correria para o imediatismo da sobrevivência, seja derrubando quem fosse, e como você falou bem, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo e no terreno das nações, né? E lá no livro A Gênese, que Kardec fala no capítulo 18, lá no final, sobre os sinais dos tempos, sobre a geração nova, ele diz que uma das funções das pandemias, não usa esse termo, mas desses cataclismas que irão ajudar-nos a avançar, um dos objetivos é de mostrar que nós precisamos nos integrar, que nós não podemos ter essa visão separativista, tanto no âmbito religioso, no âmbito científico, filosófico, como no âmbito das nações, né? E a gente eu vi uma entrevista do biólogo, acho que vocês já ouviram falar, no Ítalo, né? E ele fez um comentário que eu achei interessante, me chamou a atenção. Ele falou que o mundo não será mais o mesmo. Tá? Ele falou num termo genérico. O que não será mais esse mesmo, né? Mas ele falou, o mundo não será mais o mesmo, né? Porque muitas coisas vão mudar. Hoje estava vendo a entrevista do ministro da Saúde, né? O Dr. Luiz Henrique Mandetta, sobre essa dificuldade, está dentro do nosso tempo, dessa nossa dificuldade de trazer os equipamentos e as máscaras da China. Veja, eles detêm 90% da produção mundial desses materiais. E ele falou uma coisa que está dentro daquilo que eu tinha acabado de refletir sobre o tema. Nós temos que mudar nossos valores. E ele falou assim,
esse também é um item que tem que mudar a nossa condução a partir de hoje, e não mais ficar centralizado, porque veja, isso está gerando o quê? Uma dificuldade em todos os países, os profissionais que precisam utilizar desses materiais, né? E então, essa pandemia, o cataclismas, o que for que ocorre, ela tem uma função, mudar valores, mudar a forma de conduzir e viver, e o homem tem que ficar atento para que ele possa compreender e olhar um pouco mais além do que está acontecendo em nosso entorno, e olhar mais que tem um Deus, existe a espiritualidade, a vida é imortal, não fomos criados para o reducionismo, apenas para ficar aqui numa diversão e depois não mais existir. Kardec fala isso no capítulo 18 da Gênesis. Justamente que trata do tema dos tempos são chegados, né? Onde ele fala dos sinais do tempo e a geração nova que está por vir, né? Então, nesse livro, a Gênesis, né, de 1868, nós temos no último capítulo do livro, né, justamente isso aí, onde Kardec e os Espíritos então esclarecem a respeito de fato daqueles sinais, né, que Jesus já havia predito, né? Jesus já havia dito no Evangelho, né, que chegaria tempos difíceis, né, onde teríamos diversas provações, né, onde haveríamos que passar. No entanto, apesar de todo o sofrimento que isso ocasiona, que permanecêssemos, né, unidos com fé, porque ele diz, né, muitos em decorrência disso deixarão esfriar o seu amor, né? Porque cada um vai querer, como disse os Espíritos aqui, se nós não estivermos animados pelo espírito do egoísmo, nós vamos ter que nos abrir agora para a fraternidade, né? Para nos irmanarmos com os irmãos mais necessitados, para que não seja cada um por si, né? Mas que encontremos soluções. Então imaginemos hoje, sob o ponto de vista material, que nós precisamos encontrar soluções. Como você bem lembrou, a China, né, centralizando hoje praticamente toda a produção mundial, não só desses itens, mas de muitas coisas. Será que isso é positivo ou negativo? Agora a pandemia já está nos fazendo refletir sobre isso. Que não é positivo. Pois é. Não é? Olhando para o nosso mundo social no Brasil, os nossos irmãos que estão nos bairros mais simples, né, nas comunidades mais carentes, né, hoje está mostrando o quê? Que eles não podem ser só os companheiros que estão ali passando por experiências, provas e expiações. Não só. Nós precisamos ter ações concretas para modificar essa situação em que eles estão ocorrendo. Sim. Porque nós sabemos, vendo os infectologistas, os médicos, eles são o quadro, né, vamos dizer assim, o perfil mais assim, preocupante pelas condições em que estão vivendo, né? Então agora, o que está acontecendo? Não é crítica, não estamos criticando, nós estamos refletindo com esse aprendizado, né? Não importa hoje, no sentido de quem está governando, não estou falando pessoa, estou falando processo, né? Não estou falando pessoa que lidera ou não lidera, estou falando de processo. Hoje nós precisamos entender como que agora nós vamos ter recursos, entre aspas, também não é fácil, para poder... Por que não fizemos isso ontem? Né? Então é isso que está dentro do nosso tema, porque quem estava no cadastro único, na Bolsa Família, já vai cair direto, já está acesso. E esse grupo que não tem, como que vai chegar a isso? Por que não se pensou no passado de criar para esse grupo o que vende churrasquinho, o que está lá no Rio de Janeiro vendendo sorvetinho para você no calor, enfim, né? Os informais, né? Por que já não pensou? Nós, quando eu falo isso, você, sim, a sociedade, nós, né? Por que nós não pensamos nisso antes? Agora o vírus veio, mexeu com todo mundo, né? E dizendo assim, se virem, vocês têm que aprender, né?
E nós temos agora que criar uma sociedade. É uma melhor. sociedade, eu acho que mais altruísta, né? Mais fraterna, né? E mais honesta também, né? Porque isso tudo vai nos fazer refletir o seguinte: o que eu posso fazer agora para ajudar o meu semelhante? Então eu estou preocupado que o coronavírus não chegue na minha casa. Então às vezes a tendência do indivíduo é se isolar e esquecer que tem gente que está passando fome porque não está conseguindo trabalhar. Né? Então agora a gente que tem condições muitas vezes de permanecer em casa, nós temos que ter um olhar diferenciado para aqueles nossos irmãos que estão passando dificuldade e penúria. Distribuir, foi o que eu falei quinta-feira passada, né? Em termo simbólico. Em essência, o coronavírus veio fazer assim: tira a mão do bolso e vamos distribuir. Então hoje, no sentido internacional, a gente está atento para ver se o vizinho não está precisando. Se eu tenho 5 quilos, 10 quilos de arroz, eu vou pegar 5, ele não tem nenhum. Vamos partilhar. Isso cada um fazendo, porque ele está ensinando isso. É o que os espíritos falavam a Kardec, né? Os flagelos são provas que dão ao homem, né, ocasião de exercitar inteligência e demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, e também lhe dá a oportunidade de manifestar o seu sentimento de abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Exatamente. Um amigo, eu até comentei com você, só não vou citar a cidade e o nome, mas eu comentei com você, amigos do Face, os internautas. Veja que interessante, um amigo conversando comigo hoje, ele disse que hoje de manhã ele levantou e esteve à frente fez o cafezinho dele lá, né? Então em isolamento e recolhimento, né? Vamos usar o termo recolhimento, fica mais bacana, né? Porque o recolhimento é revisitar a gente, né? Acho que Deus falou assim: ó, eles estão olhando para fora, eu vou fazer eles olhar para dentro agora. Então vai lá, permito. Não é que ele pegou a mãozinha dele e fez assim, vírus, tchum, porque tem gente que tem ideia de que, né? Não, ele, diante de uma circunstância das nossas imperfeições, ele permitiu que isso caminhasse, como tantas outras, eu acho, situações não caminharam, né? E que ficaram porque não era um processo que a gente precisava aprender. Só que nós estamos nesse momento tendo o ensejo de aprender e precisamos aprender. Então ele se chegou e viu e olhou os 2 carros na garagem e falou assim: carro aqui e eu não posso usar eles. Aí ele passou a refletir, não no sentido, é uma necessidade, mas o apego, né? Então ele contou para mim que ele sentiu balançar lá dentro, veio assim, ele explicou que foi uma tristeza, que ele falou: meu Deus, eu não preciso disso, isso é importante, mas eu não posso focar nisso. Então acho que esse é um exemplo, não é desleixo, não é irresponsabilidade, pelo contrário, lei da conservação, mas nós não podemos dar o devido valor para essas coisas, né? Não colocar isso como a prioridade da vida, né? E a gente vai ter oportunidade, como os Espíritos dizem, então, de exercitar, né, bons sentimentos agora. Essas flagelos vêm como prova, né, coletiva, para que nós possamos, então, nós individualmente exercitarmos, cada um de nós dentro das nossas esferas de atribuição na vida, esses sentimentos que eles falam, né? Amor ao próximo, abnegação. E aí eu penso que a gente então está sendo chamado agora nesse momento a exercitar, por exemplo, altruísmo, né? Olhar para o outro, para o nosso semelhante, né? A honestidade vai ser muito importante agora. Por quê? Porque provavelmente vão ter os oportunistas, né, que vão querer tirar vantagem da situação, né? Aproveitar da situação para tirar vantagem em cima das dificuldades alheias. Imaginemos aí já a situação, por exemplo, dos EPIs, né? Nós vimos aí, nós vimos na reportagem na televisão um dia que teve aumento de 2.000%. Isso, o que é isso? É pessoas querendo tirar vantagem da situação, né? Pessoas agora oferecendo produtos, oferecendo testes de coronavírus e vendendo isso.
tirando proveito da situação, outras pessoas que agora vão querer tirar proveito do governo também. Às vezes a pessoa nem tem direito ao benefício que vai ser ofertado, e muitas vezes a pessoa vai se colocar numa situação lá para poder receber, ou seja, querer tirar proveito de uma situação. Aí eu lembro que no início de janeiro, ali eu tenho toda a minha disciplina, né? E eu lembro que o nosso amigo espiritual Natanael, o benfeitor que nos assiste, num desse encontro que não é, deixa eu esclarecer, não é diário e não é 24 horas por dia, porque benfeitor espiritual, na sua essência, tem muito trabalho para fazer, né? E agora, mais do que ficar pagiando a gente, né? Então, eu acredito que tem muito serviço aí para fazer aí com essa situação. Mas era janeiro, ainda não estávamos na nossa pandemia, e ele me disse assim: este ano será o ano do joio e do trigo, onde nós conheceremos abertamente quais são os homens trigo. Quando eu digo homem, é homem e mulher, né? E quais são os homens joio. Esforce você, falando para mim, para não ser o homem trigo, porque tudo ficará muito claramente. Está dentro do que você falou. Sim. Então a gente, sem julgar, porque nós estamos também com as nossas deficiências, mas a gente às vezes começa a notar na rede social, né? A gente nota nas redes sociais, olhando a mídia, né? Como você falou, essas exacerbações, né? Essa volúpia pela ganância, né? A pessoa não pensa no outro, né? Então, agora é a hora de que o empresário, né? O dono, os empresários, a gente tem que enaltecer aqui tantos empresários que a gente sabe, lá em São Paulo, pelo menos que eu vi, né? Mas eu acho que pelo Paraná também, no Brasil inteiro, quantos empresários estão doando, né? Parece que tem várias empresas, doaram milhões de reais já para... Aquele jogador que jogava no Flamengo, o Vinícius Júnior, menino, né? Hoje está no Real Madrid. Eu estava olhando, doou não sei quantas, mas não é pouco não, cestas básicas lá para a comunidade lá no Rio de Janeiro, né? Então agora é a hora de tirar a mão do bolso e mostrar que esse é o único caminho que nós podemos fazer, né? Para ser feliz no mundo de regeneração, né? Outro ponto que eu acho importante justamente né, dentro desse aspecto é a gente, do ponto de vista material, de que lado que a gente vai ficar. Se os espíritos nos pedem, se a gente fica então do lado do fanatismo ou a gente fica do lado da ciência, né? Porque Kardec, até é interessante salientar aqui, na Revista Espírita, até eu agradeço a irmã Simone lá de Figueira, do Centro Espírita Allan Kardec, que nos mandou essa informação muito relevante, que na Revista Espírita de novembro de 1865, olha, Allan Kardec tem lá um texto dele chamado O Espiritismo e a Cólera. Ele estava se referindo a uma pandemia de cólera que estava acometendo o mundo naquela época. Que beleza. E ele havia recebido uma carta de uma pessoa, de um advogado de Constantinopla, que havia mandado uma carta dele falando sobre que lá haviam morrido em torno de 100 mil pessoas só naquela cidade de Constantinopla. E eles estavam falando sobre esse ponto de vista, né, do espiritual, então o que seria essa pandemia, né? E aí nós vemos lá justamente que os espíritos e Kardec se posicionam justamente do que lado? Porque a pergunta era o seguinte: os espíritos vão intervir para amenizar as nossas dores? O espírita estará imune a essa situação, né? É como se a gente falasse: vamos tomar água frutificada, estaremos imunes ao coronavírus, né? E aí o espiritismo vem e fala: não, você não vai ficar do lado do fanatismo, o espiritismo vai ficar do lado da ciência. Kardec deixa muito claro isso. Então, se a ciência manda tomar os cuidados de saúde, é dever nosso tomar os cuidados de saúde. E ele fala muito interessante: alice a isso o quê? Alguns aspectos que eu frisei aqui do texto, porque é muito, muito interessante aquele texto. Ele fala aqui, ó. Depois fala de novo para o pessoal anotar lá. Isso, é na Revista Espírita de novembro de 1865. Anota aí, Letícia, eu sei que você está aí, viu? Tem um texto lá que o título é O Espiritismo e a Cólera. E lá ele vai falar o seguinte, ó: então
que Kardec enaltece lá? Né? Observar as regras da ciência, manter serenidade para manter a saúde mental e a oração. E a lição fundamental que a gente tem que tirar dessas pandemias, o que é? Segundo Kardec, mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista material. Ele fala, por que tem a cólera naquela época, ele serviu naquela época? Por causa da sujeira. Então tem que trabalhar a higiene, a ciência. Então ele falava mudança de hábitos, tanto no aspecto material quanto no aspecto moral, daí a gente precisa olhar de uma forma diferente, né, para nós daí. Chamado para esse recolhimento que hoje nós estamos sendo chamados também. Então esse artigo de fato é muito atual, E a gente vê que Kardec frisa um trecho que eu anotei aqui, é o seguinte, Kardec falando, olha, existe então que o Espiritismo não vai nos tornar imunes ao contágio, mas ele nos dará uma força moral, que repercutirá no nosso físico e pode nos preservar de doenças. Veja que então ele está falando da força moral que o Espiritismo nos traz, e que como hoje a gente já sabe muito, né? Até as faculdades estudam isso, né? As disciplinas nas faculdades de medicina falam a respeito da fé, né? Da espiritualidade e que vai trabalhar no sistema imunológico. Ou seja, vai ser um auxiliar que conjugará com as observações da ciência. Justamente. Fazer a asa. Então, Então, evidentemente, primeiro eu vou cuidar das observações científicas, né? E o espaço, acho que o nosso aqui está 1,5, tá certo, né? Tá certo. Então, se o ministro viesse aqui, não ia chamar nossa atenção. Não. Então, tranquilo. Então, as observações a respeito dos aspectos científicos. E, como você bem falou, isso já é fato, a preparação através da prece, da meditação, né? Qual o termo que você quer usar? E para isso, viu, Rony, você me deu uma lembrança, eu não sei se tem no YouTube ou nas redes, posso até indicar aos internautas. Eu tenho o CD, e são 2 CDs, e é do Divaldo. De repente se consegue lá na Leal, na Mansão do Caminho. É muito bonito. Eu e a Letícia, às vezes, quando a gente precisa dar uma revigorada nas energias, a gente pega esse CD, que chama Visualizações Terapêuticas. Então o Divaldo ele faz uma prece, uma meditação, ainda ele até fala, olha, esse DVD não tem nada, CD, essa proposta que Joana de Ângeles traz, não tem nada a ver com a doutrina espírita, já esclarece claro isso. É um coadjuvante ali, que nos ajuda, né? Então a gente sabe o poder da meditação, o poder a gente sabe do valor do yoga, né? Enfim, todas essas alternativas que fazem na realidade parte do nosso mundo são importantes, como você falou, a oração, como nós falamos quinta-feira, né? Procurar fazer a prece, mas ter o cuidado, porque infelizmente a gente vê pessoas também no âmbito da religião se aproveitarem desse momento para ficar, de certa forma, escravizando pessoas, no sentido dessas pessoas ficarem à mercê dessas pessoas, e indicam fórmulas milagrosas a ponto de dizer, você está vacinado. Então, você está vacinado, então eu posso ir para a Itália, pegar o avião? Não é bem assim, a gente sabe que não é assim. E a gente vai tocar num assunto que está sendo pouco tocado, que nós precisamos tocar, que me vem aqui para a gente raciocinar. Eu não sei se tem essa pergunta aí, E esses espíritos que desencarnaram, o que está acontecendo? Porque a gente só está pensando aqui no nosso umbigo. Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Se eu não pegar, como que é? Será que vai ter respirador para mim? Será que não vai ter? O pessoal,
acabam entrando em pânico. A gente sabe que tem pessoas que estão, né, nesse pânico e precisam ser ajudadas, né? Por isso a importância das lives, das casas espíritas à distância. E a gente ficar atento para os nossos amigos e familiares, porque nós estamos na segunda semana do isolamento. Ainda tem. A conversa, eu não estou fazendo prognóstico, mas o que nós estamos percebendo aí parece que vai caminhar até o final de abril, né? Pelo que a gente está vendo umas conversas aí, final de abril, né? Então, não estou dando data, não li nada, estou falando eu pessoalmente, né? Então veja, nós temos que ajudar essas pessoas. Precisamos estar atentos, né, ao que a ciência vai nos falar, então, né? Justamente porque, conforme Kardec nos diz, que lado nós vamos ficar? Lá do fanatismo ou da ciência? O Espiritismo nos propõe ciência sempre. O Espiritismo é esse elo, né, que veio unir, né, ciência e religião, como a gente sabe, né? Então a fé é raciocinada. Então, de fato, não existe fórmulas milagrosas, né? E os espíritos também falaram a Kardec isso, né? Porque Kardec perguntou se é possível ao homem, né, diminuir esses flagelos, então, que o afligem. Porque os espíritos esclareceram já que está na ordem das coisas isso acontecer. Mas é possível nós fazermos alguma coisa para diminuir, minimizar então os efeitos drásticos desses flagelos? E olha que os espíritos falaram a Kardec, né? Olha, em parte muitos flagelos resultam da imprevidência do homem, né? Alguns há de caráter geral, né? Flagelos são de caráter geral, que estão nos decretos de Deus e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe, ou seja, não tem como escapar. Mas ele fala, esses mesmos males, entretanto, olha, ele muitas vezes os agrava, ele quem? O homem, né? Muitas vezes os agrava pela sua negligência, né? Então é a situação de que nós sabemos que existem então situações inevitáveis, né? Onde nós não teremos como escapar, ou seja, todos esses efeitos ruins, esse sofrimento vai se abater sobre nós, mas nós podemos sim minimizar esses efeitos pela nossa previdência. Exatamente. É isso que Kardec então sempre chamou a atenção, né? Para a gente ficar atento ao que a ciência fala. Então, se hoje a ciência fala muitas coisas, né, para a gente fazer, é nesse sentido, a gente minimizar os efeitos. E nós sabemos, até em contato com um pesquisador da UFB, Universidade Federal da Bahia, né? Vou entrar quando normalizar numa pesquisa, fui convidado pela UFB, né? Pelo pesquisador lá, tudo protocolado, e eu tive que passar uns dados para ele, e ele perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, e você aí, como que tá, né? Tá. Ele falou, nós estamos aqui 24 horas pesquisando sobre esse vírus aí, tentando encontrar uma solução para ele. Então, todas as universidades do mundo cientistas estão debruçados para encontrar essa vacina e para encontrar alguma terapia que venha a reverter os casos crônicos nas UTI. Ou seja, que não fique dependendo de chegar a vacina, mas conseguir salvar, né, a vida dessas pessoas com essas medicações, né? E hoje o ministro, ele fala sobre ciência, né? E as decisões sempre vão ser ciência. Aquela medicação que eles estavam falando, que eu não sei o nome, eu não lembro agora, cloro não sei o que lá, né? E diz que agora como ciência, já está tendo estudos mostrando que está dando resultados melhores para a evolução melhor do paciente. Está dentro do nosso tempo. Então nós precisamos minimizar como? Desenvolvendo a nossa inteligência, esses homens da ciência que estão aí, porque nós estamos em casa, né? Não é nossa área. Nossa área é orar, pedir a espiritualidade, porque nós sabemos, né, que
dentro desse processo da pandemia, desse processo de expiação coletiva, a torneira foi aberta. Agora, quem vai fechar a torneira? Somos nós, no sentido da nossa ação. Mas, evidentemente, quando esse plano que está nos educando, dizer, cessa a expiação e a prova. É o que ocorreu com a febre espanhola. É que todo mundo há 2 anos quase, 15 meses, assolados pela essa. Sim. Ela vai dizimar a humanidade e foi encontrada a solução, né? Um outro ponto, Urano, já a gente se encaminhando já para o encerramento, né? Que está tratado aqui no tema dos flagelos destruidores dentro do livro dos Espíritos, é a questão do medo da morte, né? Porque isso, muitas pessoas têm medo da pandemia pelo medo de morrer, né? E aí os Espíritos novamente dão um puxão de orelha, né, em nós, justamente para nós mudarmos o foco do olhar, né? Porque o olhar da espiritualidade não é esse. Como nós vimos, o olhar da espiritualidade é o progresso da humanidade, é o progresso do plano material e o progresso moral dos indivíduos, dos espíritos. E aí nós vemos então, por exemplo, sobre esse tema, né, que Kardec perguntou justamente se esses flagelos, né, destruidores, ele fala que tanto sucumbe, olha, o homem de bem como o perverso, né? O homem mau e o homem bom, todos eles, né, sucumbem. Está na aprovação. Está na aprovação. E daí ele perguntou, mas é justo isso? O Kardec perguntou. É justo, né? E os Espíritos falam, olha, a vida do corpo bem pouca coisa é, né? Os Espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. O general se preocupa mais com seus soldados do que com o uniforme deles. Olha a metáfora magnífica que os Espíritos fizeram, né? O general se preocupa mais com o soldado do que com os uniformes dos soldados. Que é Deus, né? Quem é o general? Deus. Quem são os soldados da metáfora? Nós. Então Deus se preocupa nós ou com a nossa vestimenta física? Porque sobre essa metáfora, né, o nosso corpo físico seria o uniforme do soldado. Mas ele fala, o general se preocupa muito mais com o soldado do que com o uniforme dele. O soldado está indo e o uniforme está rasgado, é isso que importa para Deus. Então nós somos espíritos, isso que os espíritos estão esclarecendo. Então nosso olhar tem que ser outro. Assistindo uma live também do Alberto Almeida, agora dia 22 de março, ele falando pelo canal da Federação Espírita Brasileira, o Alberto Almeida falando sobre essa pandemia. Dr. Alberto. Isso. Eu assisti. Assistiu? Ele usou uma frase que para mim foi magnífica, quando ele fez essa comparação. E ele fala assim que a tragédia humana não é como se morre, mas como se vive. Então a nossa preocupação é essa, porque ele fala, não importa a forma como vamos morrer, né? Pode ser de qualquer formas. Nós vamos acordar do outro lado. Justamente. O importante que os Espíritos nos pedem atenção é como estamos vivendo, né? Como é a nossa vida. A forma como vamos morrer pouco importa, porque todos nós invariavelmente um dia iremos, né, voltar para o mundo espiritual. Isso é Veja que os Espíritos inevitável. E os Espíritos falaram isso a Kardec, olha, venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Então veja que realmente os Espíritos chamam atenção para nós a mudança do foco, né? O momento agora, então, não é de pânico nem histeria, e agora é o momento que nós somos chamados, então, de fato, de desenvolver em nós esse sentimento, né, de fé verdadeira. E numa vida imortal sem crença, realidade. Realidade, né? Independentemente do credo que abraçamos, mas a certeza de que nós somos seres espirituais, e que a nossa verdadeira existência não é aqui, não é? Nós estamos atravessando momentaneamente aqui, e mais cedo ou mais tarde vamos voltar para o mundo espiritual. Que estejamos, então, vivendo adequadamente a nossa vida, para quando chegar e soar esse momento da partida, que os Espíritos falam, nós não sejamos pegos de surpresa. E é isso que essa pandemia está fazendo. Nós estamos olhando mais agora também, né, as coisas espirituais. Quantos agora estão voltando-se a Deus novamente? Né? Exatamente. Quantos agora param a falar, opa, tem que existir alguma coisa, porque, veja, eu tô aqui na portinha da entrada, estou entrando, aqui perto, pode ser eu, né? Então entra todo
uma introspecção para avaliar esse sentido da vida. E é aí que o Espiritismo nos traz, através da janela da mediunidade, né? Se a gente tem os microscópios avaliando o comportamento desse vírus, como que será a vacina que irá impedir que ele faça toda essa devastação no corpo físico, né? Nós temos também na mediunidade, né? Que não é algo privilégio da doutrina espírita. Nós sabemos que a mediunidade, os médios com terminologia estão por todos os lados. É essa janela para a vida que traz como se fosse material para nós o mundo espiritual. Evidentemente que eu acho lindo nessa colocação de Kardec, com consequências morais. Inclusive teve uma conferência espírita do Paraná, que era construindo a consciência através da imortalidade, foi o tema. Né? E justamente, o Dr. Alberto tem uma palestra muito interessante nessa conferência, no sentido de que não basta só saber, não é crer, saber que somos imortais, mas para que essa informação está sendo importante para nós. Por exemplo, hoje, nesse momento, é não ter o medo da morte, é não ter o medo da desencarnação, né? Da morte, não entrar nesse pânico, porque os fatos estão aí. Caso, porventura, estejamos dentro dessa programática, nós não seremos destruídos, nós simplesmente estaremos deslocando-se para um novo, não digo um novo, mas uma continuidade da própria existência. E me permita, encerrando essa parte, o que está acontecendo com esses espíritos. Eu pergunto aos nossos queridos internautas, ao nosso irmão aqui, 13.000 desencarnes na Itália. Agora vamos imaginar esses 13.000, não ao mesmo tempo, estão deslocando o corpo físico. Sim. Né? Imagina assim, 700 por dia lá, né? Imagina como deve estar sendo o trabalho da espiritualidade maior, muito grande, para poder acolher esses espíritos que se desligaram do corpo biológico, que está ocorrendo no Brasil e no mundo, e de uma forma sistêmica, devido a ele estar em todos os países, um a menos, outro a mais, num pico de ascendência. Então, eu fico pensando que Jesus, junto com as suas equipes espirituais, pelo mundo, devem estar trabalhando muito para resgatar, acolher, com muito amor, esses corações que se desvincularam, muitas vezes, a maioria, se não dizer 100%, não vou falar, mas 98%, 99% sem despedir do familiar, e o familiar despedir, que também é um desafio, é uma prova muito grande, porque nós temos que pensar, olhando esse ângulo, de ver essa espiritualidade ajudando. Por isso que eu acho que os mentores nossos estão tendo muito mais o que fazer, né, para ajudar, nessas, que eu creio que se aqui nós estamos criando aquelas campanha, como fala? Hospitais de campanha? Aqueles hospitais de campanha, eles devem estar colocando esses hospitais de campanha ao temporário para poder absorver todos esses espíritos. O que me faz lembrar de Chico Amor Xavier. Soubemos lá em Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo, do lado assim tinha um campo da fazenda, e o pessoal via o Chico conversando lá no meio do mato, no meio da grama, e Chico contou então para
esqueci o nome dele, o chefe dele, era Arthur Joviano, esqueci o nome, né? E contou que André Luiz e um grupo de espíritos montaram um hospital de atendimento ali espiritual, ali perto da fazenda, para receber os espíritos que desencarnavam na Segunda Guerra Mundial. E ele então conversava com os espíritos ali, pessoal, até que depois o pessoal entendia que o Chico era natural, esse contato direto com os espíritos. Sim. Então, eu acredito que quantos hospitais espirituais, em nome do Cristo, estão aí circundando o nosso planeta para receber com muito amor, muito carinho, esses corações no novo despertar, né? Sim. A gente sabe que o trabalho, aí, sob o ponto de vista do mundo espiritual, né, é muito grande, né? Somente para não desamparar esses nossos irmãos, né? Nós temos na literatura espírita muitos relatos, né, de espíritos, né, que observavam todo esse trabalho, essa movimentação, e nos relataram, né, a respeito desse trabalho que foi feito, muito grande, em diversos momentos de dificuldades da humanidade, né? Durante as grandes guerras, né? Durante os grandes problemas, como por exemplo tivemos recentemente aquela questão do tsunami, né, lá na Indonésia, né, como que é o trabalho, né, da espiritualidade, né, para resgatar esses espíritos que desencarnam nesses processos coletivos, né, é um trabalho realmente muito intenso. Mas Orlando, a gente vai caminhando já para o encerramento, né, agradecer a todos os irmãos que participaram, né, muitos irmãos que participaram, mandaram mensagem, não vou conseguir nem ler todos, porque depois a gente vai... Depois você responde. Depois a gente vai poder responder, né? Estar olhando, encaminhando e falando, porque muitos irmãos mandaram aqui e agradecemos muito a participação de todos. Mas assim, para deixar uma mensagem final aqui, Orlando, e você também vai deixar com certeza a sua mensagem aí, mas assim, olha, né, veja só no livro A Gênesis lá, no capítulo Os Tempos São Chegados, né? Quando, pois, a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como se pode dizer também que em tal estação eles são chegados para a maturidade dos frutos e a colheita. Quer dizer que a nossa humanidade, de fato, provavelmente está galgando um novo degrau na esfera da evolução. Um passo a mais perto da regeneração. Então, de qualquer forma, os espíritos não retiraram o caráter aflitivo dessas provações que estamos passando, né? De forma alguma eles negaram que haverá sofrimento na terra. Muitos os aliviarei. Sim. Mas, né, o Consolador nos aliviará, né? Então é preciso nós novamente termos esse olhar, né? Como Kardec disse naquele texto, né, sobre quando ele se referia lá à cólera, lá naquele passado, mas ele falou, né, mantenhamos então a nossa moral elevada, lembremos de Jesus, o Consolador, né? Lembremos das suas palavras: vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei, né? Porque o sofrimento ocorrerá. Ninguém nega, como você lembrou, o sofrimento daqueles que vão ver o seu ente querido partir. Isso vai acontecer, mas nós temos que, além disso, olhar também mais acima dessas vicissitudes da vida material e olharmos que acima de tudo vige um Deus bom, um Deus justo, e acima de tudo a vida continuará. Não é um adeus, é um até logo. Então, Orlando, quero que você deixe só a última mensagem. Se você me permitir, claro. Não é uma mensagem do nosso querido Emmanuel, pelo Chico Xavier, pelo querido Chico Amor Xavier, e no livro Encontro Marcado, editado pela FEB, capítulo 3, né, chama Ante as Crises do Mundo. E eu acho que a gente poderia encerrar como se fosse uma prece, né? Com certeza. E eu vou então ler uma página curta. Eu peço a todos nós, os internautas, que como se fosse uma prece para esse momento abençoado que nós tivemos juntos. Só antes do irmão, Orlando, a gente pedir para os irmãos então, né, que nos acompanhem na próxima quinta-feira também, né, na nossa próxima live, e que se mantenham unidos aí na esperança, na fé, e agradecemos os irmãos da Quarta União Regional Espírita que nos acompanharam. Muito obrigado, né, e que Deus os abençoe a todos. Continuemos orando pelos profissionais de saúde, né, que estão à frente aí dessa luta, né? Lembrando de todos, admiráveis, né? Lembrando de todos, né? Do enfermeiro, do médico, técnico de enfermagem,
o pessoal da limpeza, o farmacêutico que está lá fazendo medicamento, né? Todas as pessoas, todos. Se eu esquecer de alguém, peço perdão, mas todos aqueles que estão na luta, cumpram o melhor que puderem, cumpram o seu dever da melhor forma possível. E nós, como você disse, Orlando, nós estamos ali, às vezes, temos a condição de estar em casa, muitas vezes, que não deixemos de olhar pelo nosso irmão semelhante que está ao nosso lado. O Centro Espírita João Batista aqui de Venceslau, por exemplo, né, tem solicitado aos irmãos que puderem colaborar com as cestas básicas, porque nós estamos aqui do João Batista auxiliando as pessoas que precisam. Diariamente tem vindo ao encontro do centro aqui pessoas necessitadas, que estão buscando ajuda do básico, que é o alimento, né, para a sua sustentação mínima. E nós estamos buscando, à medida das nossas forças, né, ajudar a todos. Então, que ninguém se esqueça agora, neste momento, de ajudar o seu próximo, de ajudar o seu semelhante. Vamos partilhar. Muito obrigado. Então, Emmanuel, ante as crises do mundo, as crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo, em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais, tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Assim também no planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. O deserto é por vezes imenso, no entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, a maneira de cadinho gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos, é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que
que a inspiração do Senhor possa brilhar. Que assim seja. Obrigado a todos os irmãos. Orlando, muito obrigado. Eu que agradeço a alegria, por estar aqui conosco mais uma vez. Todos que nos acompanharam, muita paz e muita luz a todos. Beijo no coração de todos. Estamos com saudade, mas se Deus quiser, logo nós vamos estar Unidos, efetivamente nos abraçando, porque esse vírus vai ensinar o quanto você é importante na minha vida, na vida dele, e um para com o outro. muito obrigado, irmãos. Uma boa noite a todos. Obrigado. Deus abençoe muito.